Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia aqui estamos no nosso plano de leitura. Que Deus possa abençoá-los de uma maneira muito poderosa. Nesta noite, tenho certeza que Deus tem uma bênção para o seu coração. Deixa eu já colocar aqui a nossa introdução. Ver se eu estou certo. Janela partilhar. Não deu. Vamos tentar de novo. Não deu certo. Deixa eu pôr a leitura aqui já. Agora vai. Vamos lá. Deixa eu aceitando os irmãos aqui. Pronto, está todo mundo aí. Deixa eu liberar aqui a leitura. Romanos capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também, não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer?
Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus, né? Opa, deixa eu abrir meu microfone aqui. Graças a Deus, né? Paz, que capítulo 6 forte. Vocês estão preparados para o capítulo 6 aí? Espero que sim, porque espero que vocês estejam dispostos a participar hoje, hein? Maravilha, deixa eu aceitar mais um aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Então, capítulo 6 da carta aos Romanos vai nos dizer aqui algo maravilhoso, que é a libertação dos nossos grilhões, daquilo que nos prendia. E o que é que nos prendia? Senão o pecado. O pecado nos aprisionava. Mas Paulo vai dizer que a graça, né, que não nos deixa permanecer no pecado. Então Cristo, ele nos proporcionou uma salvação eterna, e esta salvação, que é a graça de Deus manifestada através daquilo que ele realizou, para que nós pudéssemos ter acesso livre a ele, ela nos livra do poder do pecado. E isso é maravilhoso. Vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Paulo faz uma pergunta. Ora, né, no capítulo 5, ele vai dizer lá no versículo 20, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aqui no capítulo 6, ele vai dizer, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele responde no versículo 2 da seguinte forma: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Queridos, aqui Paulo está dizendo, olha, depois que nós tomamos um banho da graça de Deus, nós não conseguimos mais viver uma vida de pecado. Viver uma vida no lamaçal de pecado, né? Quem faz isso, se você pegar a porca lá e dar um banho na porca, o que a porca vai fazer? Você liberou a porca vai embora. E vai para onde? Para o meio da lama. Nós não. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Agora nós teremos, sim, tribulações? Claro que teremos. Teremos fraqueza? Muitas delas, mas Jesus é aquele que nos permite, né, sobrevivermos. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. Veja,
O Espírito Santo, diferente de alguns... Deixa eu ver aqui quem que é esse, hein? Esse eu não conheço. Vamos lá, vamos ver. Diferente de alguns, né? A graça de Deus, ela vem sobre as nossas vidas de maneira abundante. E é por isso que Paulo vai falar que o nosso coração, o Espírito Santo é aquele que vai transbordar o nosso coração de amor. Tá? Então, nós vemos aqui do seguinte, nós sepultamos o nosso velho homem. Veja o versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo, tiveram um acompanhamento, entenderam a palavra de Deus, entenderam a necessidade do batismo. Quando ele desce as águas, simbolicamente, ele está dizendo, eu estou morrendo. Morrendo para quê? Para o mundo e seus pecados. E quando você ressurge da água, você está dizendo, agora eu vivo para Cristo. Ah, meu irmão, você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus aí. Aleluia! Jesus, ele é maravilhoso. Por quê? Porque agora, veja o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Bora lá! O que é novidade de vida para vocês? Alguém quer falar aí alguma coisa ou não? O que é novidade de vida? Vamos lá, você que está na nossa classe aí do plano de leitura. Senão fica só eu falando aqui, faz que nem quarta-feira, só eu falo. Uma vida diferente, uma vida transformada. Uma vida diferente, uma vida transformada, sim, realmente. Isso é uma vida de transformação. E essa transformação, nós vamos ver aqui que ela não é exterior. A transformação exterior, você pode modificar uma coisa aqui, você pode modificar uma coisa ali, mas Paulo vai falar algo muito mais abundante, que é essa transformação não é uma transformação física, visual, ela é uma transformação interior. Né? Por mais que alguém possa dizer, fulano e ciclano é crente agora, mudou a aparência, mas e a conduta? Né? E é por isso que Paulo fala aqui, olha, assim andemos nós em novidade de vida. Por quê? Porque o Evangelho, meus irmãos, Jesus veio para transformar as nossas vidas. Aqui a Júlia falou, viver com Jesus, viveu com amor e graça. Não deu para mim ler tudo. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais alguém querendo participar aqui, vamos lá. E essa novidade de vida, ela tem que ser abundante. Ela não pode ser uma novidade de vida para um e para outro. Essa novidade tem que ser para você. Você tem que viver o novo de Deus. Como viver o novo de Deus, irmão Emerson? Vivendo a novidade que Deus tem, porque o Evangelho, ele é uma novidade. Ele é algo que vai transformar as nossas vidas, né? Sim, da água para o vinho, vai transformar a nossa vida da água para o vinho. Falando da água para o vinho, né? Quando Jesus ele começa a transformar ali no casamento a água, era o que? Era simplesmente água. Mas ele, com um poder sobrenatural, as pessoas vivenciaram aquilo, viram a transformação. Deixa eu silenciar aqui. As pessoas viram a transformação da água, aqueles que sabiam que era água,
Aqueles que não sabiam que era água, provaram da água e disseram, é vinho. As pessoas precisam provar de nós aquilo que nós somos quando recebemos o novo de Deus. E o que é o novo de Deus? Senão o evangelho, a sua palavra, o amor de Deus. E isso vai sendo transbordando na nossa vida. Aquele que errava, ele deixa de errar. Ele vai deixar de errar de uma hora para outra? Não. Mas ele vai, aqui no capítulo 6, ele vai entendendo, Paulo vai comentando e vai falando e vai mostrando que a glória que habita em nós agora é uma glória transformadora, é uma glória que está nos preparando para o céu. É uma presença da qual nós vamos nos libertando das coisas carnais aqui dessa terra. Para quê? Para que nós possamos conhecer o verdadeiro poder de Deus. E o que é o verdadeiro poder de Deus? É a prática da palavra de Deus. Irmãos, é fácil? Não é. Não é fácil. Se fosse fácil, meu irmão, todas as igrejas do Brasil estariam cheias. Não é fácil. É para aquele que quer mudar de vida. Porque querer, as pessoas podem até falar que quer. Mas a prática é onde nós vemos se a pessoa mudou ou não. Veja do versículo 5 em diante. Porque fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte. Também seremos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, nós morremos sim para este mundo e ressurgiremos sim quando ele vir buscar a sua igreja. Versículo 6. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais para o pecado. E o que é o velho homem? O velho homem, ele sempre quer ressurgir em nós, né? Quando você passa um problema, uma dificuldade, uma discussão, o velho homem, ele quer sempre sair para fora, ele quer sempre estar na frente, ele quer sempre voltar às mesmas práticas, mas o Espírito que agora habita em nós é aquele que fala, calma, segura a onda aí, não precisa fazer isso. O Hermes, cortou aí você. Cortou? Volta aí um pouquinho. Deixa eu ver. Aonde que eu parei? Quando você começou a falar do versículo 6. Então vai, do velho homem, né? Então o velho homem foi crucificado aonde? No corpo. E o velho homem agora ele quer sempre o quê? Ele quer sempre sair para fora. O pecado quer sempre voltar para que o diabo possa o quê? Nos acusar. Mas nós somos justificados por Cristo, em Cristo. Então, se nós somos justificados em Cristo, né, o Espírito Santo que agora habita em nós, né? Por que eu gosto de falar sempre que o Espírito Santo habita em nós? Porque antigamente, o Espírito Santo, antigamente, que eu digo no Antigo Testamento, né, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, ele vinha, executava o que queria executar e ia embora. Agora não. Agora ele fica conosco. Então ele habita em nós. E é esse Espírito Santo que vai nos dizer, todas as vezes que o velho homem quer ressurgir, toda vez que o velho Eberson quer ressurgir, o Espírito Santo fala, calma aí, segura a sua onda aí, não precisa. Fica tranquilo, respira, conta até 10. Poxa, mas eu tenho razão. Querido, se você quer ter razão, o evangelho não é para você. Por quê? Porque no evangelho você tem que se doar. Você tem que abrir mão para que outras pessoas vejam o que Cristo fez em você. E é aí que está o detalhe. Muitas vezes nós não... Né, o velho homem, ele surge de repente e quando você vê, o negócio ficou feio. Por quê? Porque o velho homem está sempre querendo surgir. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa aí? A Júlia comentou alguma coisa aí que passou despercebido aqui. Eu não consegui ler tudo, Júlia. Tá tudo bem? Podemos seguir?
Diga aí, meu pastor. Pai do Senhor, para todos. Pai do Senhor. Onde você está lendo aí, no 7, não sei se você deu, sobre novidade de vida aí, sobre morrer aí que você comentou, né? Sim. No 7 está dizendo, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Em algumas versões, aquele que morreu está justificado do pecado, né? Sim. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, Paulo está dizendo que é a gente que tem que decidir morrer, né? Falou tudo agora. Nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo, ele nos conduz ao pecado, ele traz luz, esclarecimento, revelação que nós pecamos e precisamos nos arrepender, mas a decisão de morrer, de ir para a cruz é nossa, ele não vai nos crucificar, não. É nós que temos que morrer com ele, como Paulo diz aqui em Gálatas, estou crucificado com Cristo, né? Ou seja, a decisão de morrer, de ser crucificado é nossa, né? Para que nós possamos morrer para as coisas do mundo, para essa vida e viver para ele. Ou seja, quem vai ser justificado é quem decide morrer e não viver as vontades e as paixões próprias. E essa decisão, ela pesa muito, né? Por quê? Porque você está numa luta ali entre a carne e o espírito. Você tem que decidir quem você está alimentando. Deixa eu ver aqui. Como algumas fazem sobre o casamento, renovam os votos. Não deu para me ler tudo. Essa decisão, ela precisa partir de quem? De você, do interior. E você, quando você decide, né, mudar de vida, ninguém te segura. Você decidiu largar um vício, não é fácil, é por isso que nós temos o Espírito Santo. Mas quando você decide, você fala assim, eu quero fazer. Você consegue. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Então, a decisão, ela é, né, 60% a decisão é sua. O mover é de Deus. Se você quer fazer, você quer morrer, não, eu fazia isso, isso me perturba, isso atrapalha, isso me leva para baixo. A decisão. É igual a pessoa que quer sair de dentro do buraco, né? A pessoa cai dentro do buraco, ela fica querendo sair, mas ela tá tão desesperada em querer sair do buraco que ela não vê as possibilidades que tem à sua volta para sair de lá. Então a decisão precisa partir nossa. Amanda. E é isso aí. Gera em nós, a decisão gera em nós a novidade de fazer valer aquilo que nós estamos querendo, né? Então Cristo ele está conosco. Nós decidimos. Poxa, se eu decidir fazer, se eu decidir mover, se eu decidir entender aquilo que Deus quer para minha vida, Deus é aquele que vai me fortalecer para mim sair e ter essa novidade de vida. Aquele levantou a mão para falar aquilo. Alguém falou assim, ó, só que você não conseguiu ler. Emerson, comenta sobre a renovação do batismo, que alguns lugares e igrejas fazem. Como alguns fazem sobre o casamento, renovam os votos, tem também algumas igrejas agora que estão fazendo sobre o batismo. Não sei se você já viu. Eu já vi nas redes sociais algumas igrejas aí que... Espera um pouquinho, Alice. Que agora eles estão fazendo essa renovação do batismo. Você já viu sobre? A pessoa está pedindo para você comentar sobre. Olha, eu não vi e não estudei sobre essa renovação do batismo, não. Pastor Demis, já viu alguma coisa sobre isso? Eu também não vi sobre renovação, né? Aí, no caso... Isso aí é modinha, né, não? A renovação é na mesma igreja, então seria, eu imagino que é essa pergunta. Eu sei de igrejas que rebatizam assim, porque saiu de uma igreja e foi para outra e lá não foi aceito aquele batismo, aí lá batizou de novo, né?
Eu vi um caso, posso até estar procurando e passando para vocês dar uma olhada para ver se é uma igreja nova em São Paulo. Inclusive tem um pessoal conhecido nosso aqui de Palmeiras que os familiares congregam nela. Eu vi no final de semana eles renovando esse voto de batismo. Não mostrei pro Hermes, mas eu acho que o Hermes não tá lembrado. E eles batizou em família. Não sei se é o mesmo caso aí que a pessoa perguntou, mas eu posso estar vendo lá e passando para você estar estudando sobre, para poder na próxima semana tá trazendo, né, explicando. Oi, Emerson. Diga. Agora eu lembrei. A Adventista rebatiza os próprios membros da sua igreja, né? Mas, assim, biblicamente eu não vejo motivo para ficar rebatizando, renovando o batismo, né? E a gente imagina assim que aconteceu um caso de um rapaz que queria até se batizar agora e não foi por causa dos problemas pessoais, mas é porque na época que ele foi batizado numa igreja que não fazia a imersão, né? Ele só aspergia na cabeça. Então nós vai batizar por causa disso, que é diferente do nosso modo de pensar, tem que imergir. E assim, sobre renovação, mesmo que é na mesma igreja, a gente não vê muito respaldo bíblico, né? Porque se o batismo significa morte, né? Você não precisa morrer de novo, né? Porque a Bíblia diz que Cristo morreu uma única vez, né? Então, se for levar por esse lado, até aqui que o capítulo 6 está falando, é só um batismo, Jesus morreu só uma vez. Se é o símbolo de morrer, é só uma vez. Até porque, falando sobre o batismo ainda, né? O batismo, até onde eu vejo na Bíblia, é um só. Né? Então, renovação de batismo, na verdade, você precisa se arrepender diariamente. Né? O arrependimento tem que ser diário. Né? Eu tenho que me arrepender diariamente, né? Dos meus pensamentos, das minhas intenções, daquilo que é ruim, que muitas das vezes passa sobre a minha mente, aquilo que eu desejo. E aí, sim, o arrependimento tem que ser diário. Agora, uma renovação do batismo, biblicamente, é aquilo que o senhor falou. Eu desconheço. Tem alguém levantou a mão aí? Quer falar? Nani? Oi! Oi! Ei, ô Sirlene, eu entrei por outro e-mail, gente. Pelo amor de Deus, viu? Essa Sirlene, quase que eu não deixo você entrar. Eu tô aqui falando, quem que é essa pessoa sem nome aqui? Quase que eu não deixo ela entrar. Hein? Não sei. Eu achei que era aquela galera de sexta. Eu não vi que eu entrei com outro e-mail. A Júlia tá me perguntando. Eu falei, eu não tô achando essa pessoa. Eu falei assim, quem que é esse? Ney? Ela deve ser o Ney, né? Deixa eu perguntar, só falar sobre essa questão. A questão, acho que eu já até comentei com o pastor sobre isso. Que eu vejo algumas igrejas, principalmente famosas aí na internet, que eles vão lá para alguma cidade, eles fazem essa renovação do batismo. Eu fiquei meio confusa. Aí alguém usou esse argumento para aplaudir, para justificar fazer isso como exemplo o casamento, que faz a renovação dos votos, tem um período, o casal vai lá e faz o religioso novamente, é uma religião, então eles meio que comparou, aí eu fiquei meio na dúvida, por isso que eu levantei essa pauta para a gente debater e ver a opinião de vocês sobre isso, é só sobre isso, tá? Tá perfeito então, então tá explicado já, né, a respeito do batismo, biblicamente, a gente desconhece e não há respaldo bíblico para isso. Tá certo? Bora lá, vamos continuar. É isso aí, pessoal. Hoje eu tô gostando, hein? Hoje vai até meia-noite. Tô brincando. Oi. Aonde eu vi foi uma igreja que chama igreja.com. Foi o irmão Josué com a irmã Iraci, os pais da Charlene, eles que toda a família fizeram o tal do segundo batismo. Eu acredito que seja uma moda dessa igreja. Né? Não sei explicar porque eu não sigo essa igreja, não sei o que eles... né? Mas pelo que eu entendi,
O jeito da igreja lá, entendeu? Em São Paulo. Mas eu reforço a opinião nossa, né? Não, biblicamente isso não é válido. Sim. Bora lá. E agora eu lembrei. Bora lá então, é isso aí. Tô gostando hoje, vamos participar, é isso mesmo. Versículo 17. Se eu pular algum versículo aí, talvez eu não fiz alguma anotação aqui, se vocês quiserem perguntar, tá? Fique à vontade. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vamos entender aqui o que Paulo estava dizendo, né? Ou seja, ele estava dizendo, nunca mais teremos esse envolvimento. Por quê? Porque quando nós entregamos o nosso corpo, quando ele fala o nosso corpo, ele vai falar sobre os nossos membros, ele vai falar aqueles que são jovens aí, né, que vai falar, aqui nós podemos entender aqui falando sobre a masturbação, podemos entender aqui Paulo refutando que o nosso corpo, entregar o nosso corpo a tendências pecaminosas, né? Então ele vai combater aqui, e isso vai modificando a pessoa, o velho homem, ou seja, olha, eu morri, mas qual é o caminho de eu seguir agora? Eu morri, mas para onde eu vou agora? Então Paulo vai dizendo, olha, tome cuidado com essas iniquidades. O vosso corpo, tome cuidado com ele. As práticas pecaminosas que antes fazíamos, hoje nós não devemos fazer. Por quê? Porque agora você não está dominado mais pelo pecado. Por que eu não estou dominado mais pelo pecado? Porque Cristo morreu por você e pagou essa situação, porque agora, antes, nós éramos escravos do pecado. Agora, Cristo, ele domina nossas vidas, então nós somos entregues a ele, ou seja, nós somos servos de Cristo. Se somos servos de Cristo, nós vamos fazer de acordo com aquilo que ele nos ensinou. E o que ele nos ensinou? Abandonar o pecado. Opa, deixa, vai, não peques mais. E isso é orientação bíblica. Então ele está dizendo, olha, o pecado agora não tem domínio sobre você. Mas eu era pecador, eu fazia isso, fazia aquilo e continue fazendo? Bom, se você continua fazendo, você não deixou a prática do pecado. Se você não deixou a prática do pecado, você precisa nascer de novo. Deixa eu permitir alguém aqui. Então, se eu preciso nascer de novo, eu tenho que rever as minhas práticas. Então, eu não morri totalmente. O que eu preciso fazer? É morrer totalmente. Amar a ele sobre todas as coisas. Lembra do jovem rico que foi ter com Jesus? Jesus falou para ele, você conhece os mandamentos? Conheço. O que você pratica dos mandamentos? Eu conheço os mandamentos desde a minha mocidade. Conhece? O que fala os mandamentos? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Pois é. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, o pecado não me domina mais. Entende? Então, se o pecado não tem domínio sobre mim, por que eu continuo pecando? Por que eu continuo errando? Então, Paulo vai orientando aqui. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, ou seja, do favor de Deus. Então, ele já nos libertou dessas condições pecaminosas que estão aonde? Estão linkadas ao nosso corpo.
Mas nós somos vitoriosos através de Cristo. Mas o Espírito Santo é aquele que vai nos moldando diariamente. Lembra que eu falei para vocês que o capítulo 6 até o capítulo de número 8, Paulo vai moldando o caráter cristão? Mas eu fazia isso. Pois é por isso que nós estamos em evolução. O que é evolução? Eu comecei aqui nesse degrau, eu preciso subir mais um degrau, tá? Para mim subir mais esse degrau, eu preciso evoluir. Como que eu vou evoluir? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo aquilo que me aflige e que agora o inimigo ele vai sempre querer o quê? Que você caia, que você seja um miserável. Mas o Espírito Santo é aquele que vai te limpando, vai moldando, vai lapidando toda a situação. Para quê? Para que você seja um varão perfeito, para que você seja uma varoa perfeita, para que você seja e entenda a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Estão comigo aí? Ou estou pondo vocês para dormir? Bora então. Versículo 17. Oi. No 14 aí é bem forte esse versículo quando você leu do corpo aí, né? Não emprestei o seu corpo como instrumento de pecado, em algumas traduções, né? Ou seja, todo o pecado nosso, ele é manifesto no corpo, né? Ou seja, o falar ou mentir através da boca, ou falar mal de alguém através da boca, ou ouvir coisas indecentes através do ouvido, ou ver, né, coisas não recomendadas, né? Ou mesmo nos sentidos, o pecado entra em nós através dos sentidos, né? Porque Jesus falou assim, o pecado não é o que entra, é o que sai, ou seja, todo pensamento pecaminoso, ele é manifesto através do corpo. E Paulo está dizendo, não empreste o seu corpo para o pecado, né? Não empreste os seus lábios, o seu ouvido, as suas mãos, os seus pés, né, para pecar, mas sim faça dele um instrumento a Deus, como Paulo vai dizer aqui mais para frente, né? Meus irmãos, que apresentei os vossos corpos, né, como um culto ao Senhor. E por isso que a gente tem que ter uma mente sarada, né? Como ter uma mente sarada? Em Cristo. Em Cristo ele vai sarar a nossa mente, porque é daqui que sai as intenções do coração. Né? Você produz aqui na mente, o coração alavanca a situação e você começa a praticar essas coisas. Então nós temos que... Quem levantou a mão aqui? Alguém levantou a mão. Valdinei. Valdinei levantou a mão. Quer falar, Valdinei? Vamos ver se ele fala. Abre o microfone dele, Hermes. Eu não consigo abrir aqui. Eu consigo fechar, mas abrir não. Bom, vamos seguindo. Se ele conseguir abrir o microfone aí, ele fala. Ô Ney, o microfone aí é o de baixo, não é o que aparece na tela, viu? Vamos ver. Opa, abriu. Não, gente, boa noite, graças e paz. Eu apertei errado, pode continuar aí. Então fechou, beleza. Deixa eu baixar sua mão aqui então. Beleza. Então, essas coisas que vai dominando, né, o nosso corpo. Por que as pessoas tiram a sua vida? Porque eles entregam a sua mente àquela depressão e a depressão vai deteriorando a pessoa. E aquilo vai minando as forças da pessoa, que é o pecado. O pecado vai o quê? Ele vai sugando, ele vai minando toda a situação. Para quê? Para deixar a pessoa, né, miseravelmente. Né? E Paulo fala para tomar cuidado com essas coisas. Né? Bem levantado aí pelo pastor Demi. Vamos lá. Versículo 17. Mas a graça de Deus que tem
sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina o que fostes entregue. Então, nós vemos aqui que obedecer, o que significa obedecer de coração? Significa entregar-se a Deus completamente. Será que nós, meus irmãos, eu com 25 anos de fé, outras pessoas aí também já com muitos anos de fé, será que nós temos entregado o nosso coração a Deus de maneira completamente? E aí, o que você acha? Faça uma análise aí dos seus anos de fé, ou dos seus dias de fé, ou dos seus meses de fé. Será que nós temos entregado completamente o nosso coração? E aí? O que é entregar, irmão Emerson, o meu coração completamente? É deixar Deus dominar a sua vida. Será que nós temos deixado Ele dominar a nossa vida, ou será que a gente fica constantemente aí querendo fazer conforme as nossas forças? O que vocês falam? Fala para mim aí. Alguém aí abre o microfone e fala comigo. Será que nós temos entregado a nossa vida a Deus de maneira total, completa? O que vocês me falam? E aí? Alguém de vocês aí, fala comigo. Será que nós temos entregado a Deus a nossa vida de maneira total? Ou o velho homem está sempre reinando? Isso é válido para a gente analisar. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente acha que está no domínio e não está. Porque às vezes alguém fala com a gente fala, não, você vai falar para a pessoa, você tem que entregar a sua vida para Jesus. E nós temos entregado a nossa vida para Jesus? Aí eu vou na igreja, e na igreja, irmão, não é sinal de salvação, tá? E na igreja não é sinônimo de salvação. Mas entrega, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, isso é sinônimo de salvação. É deixar Ele governar a nossa vida. Ter o domínio da nossa vida. Isso é muito sério. É muito sério. Veja o versículo 18. E libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Fato como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentasse o vosso corpo, os vossos membros, para servirem a imundícia e a maldade para a maldade. Assim apresentei agora os vossos membros, para servirem a justiça para a santificação. Paulo está falando, olha, vocês têm que entregar e obedecer e fazer que isso faça valer a pena no corpo de vocês. Essa transformação, ela tem que ser geral. Geral. Ou seja, o pecado que quer dominar sobre mim, quando eu entrego totalmente a minha vida a Deus, ele perde a força. Ele perde a força. Por quê? Porque eu entreguei tudo a Ele. E o que é entregar tudo? Fala pra mim, o que é entregar tudo? Quando você... deixa eu fazer uma reflexão aqui. Né? Quando você dá um presente a alguém, o presente não é mais seu. Você comprou o presente, deu o presente, e agora você quer dominar o presente que você entregou? Não é assim que funciona. Você dá o presente, o presente passa a ser da pessoa, aquele objeto passa a ser da pessoa. Você pegar uma caneta e falar assim, ó, essa caneta agora é sua, Rubens. Aí você vai querer pegar, ficar usando a caneta do Rubens? Então, a caneta é do Rubens agora. Isso é entrega, você entregou. Você não tem que querer de volta.
Não, Deus, me dá 5 minutinhos aí. Dá 5 minutinhos aí que eu vou resolver um negócio aqui e já volto. Com Deus não funciona assim. Por isso que a nossa entrega tem que ser total. Por isso que muitas pessoas, elas vivem anos na igreja e não conseguem evoluir, não conseguem sair da situação que estão. Por quê? Por falta de entrega. Fala comigo, Júlio. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu estava refletindo no que você falou sobre a entrega total. E porque para mim, pelo menos pelo que entendo, a entrega na maioria das vezes é deixar, né? É deixar Deus entrar em áreas que a gente esconde, deixar as nossas vontades, os nossos desejos, né? Porque é fácil a gente entregar os domingos, as quintas-feiras. É mais difícil a gente entregar os nossos pensamentos, entregar algumas amizades, entregar algum trabalho, os nossos planos. Mas Deus não quer só algumas partes, né? Ele quer tudo. Porque ele não aceita ser um visitante onde ele tem que ser um rei, né? Então, para mim, pelo que eu acredito, a entrega verdadeira é quando a gente diz: Deus, mesmo que doa, eu prefiro a tua vontade do que a minha. E isso é entrega completa, viver com quem pertence. Quem pertence obedece, né? Porque onde a entrega, a cruz, e onde a cruz, a ressurreição e a nova vida. E é isso. E a entrega não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque é o que você falou, né? É o meu jeito. Eu vou entregar tudo. Entregar tudo num culto de domingo é fácil. 2 horinhas ali, é fácil demais. Agora entregar tudo durante a semana, no meu dia, entregar tudo no meu dia a dia, não é fácil. Às vezes a gente fala de Pedro, né? Pedro impulsivo, mas não era fácil para eles também entregar tudo. Fala comigo, o quê? E a maior dificuldade é a luta contra o velho homem, né? Nosso velho homem ali todo dia, frente a frente com a gente. Por mais que a gente, né, queira estar entregando tudo ao Senhor, o nosso melhor, né? Os nossos caminhos para Ele guiar, nas nossas atitudes, para Ele nos ajudar a decidir ali, né? Em todas as áreas, tem o velho homem ali o tempo inteiro na briga constante. Eu acho que é uma das maiores dificuldades nossa, né? Muitas das vezes, quando a gente vai fazer, a gente, poxa vida, eu não posso fazer assim. Eu não sou mais assim, né? É todo dia, todo momento, em várias áreas da vida, né? É por isso que a nossa vida ela é uma evolução. Eu tenho que ver o que eu errei hoje para mim não errar amanhã. Agora, se eu ficar errando todos os dias da mesma coisa, eu me torno escravo daquilo. Fica um ciclo vicioso, né? É isso aí. Acaba que acostuma. E esse ciclo, às vezes, quem tem que interromper ele somos nós. E às vezes a palavra vem forte na nossa vida, ela vem forte para quê? Pá, mostrou o erro. Mostrou o erro, você fala, puxa vida, eu errei. E às vezes nós ficamos cegos no nosso dia a dia, porque nós estamos tão acostumados a fazer a mesma coisa que nós ficamos cegos para aquilo. Aí vem a palavra de Deus e com uma pedrada você fala, puxa vida, eu estou fazendo errado. Isso é evolução. Isso é transformação. Isso diariamente acontece. Por quê? Porque quando isso passa a acontecer, glória a Deus, eu estou vivo, o Espírito Santo está em mim, eu entendi que eu estou errado, eu preciso mudar e eu vou mudar, isso é evolução. A gente só evolui quando a gente reconhece os nossos erros. E o que Paulo está dizendo aqui, né, que nós precisamos, e libertos do pecado fostes, feitos servos da justiça. Ou seja, nós fomos libertos. Cristo nos libertou do pecado. Mas o pecado está constantemente ali, batendo na nossa porta.
E essa evolução, você só muda ou sobe um degrau no Evangelho, na palavra de Deus, quando você tem conhecimento dela. Quando você fala, puxa vida, eu tô tanto tempo na igreja, eu tô fazendo isso errado, tem 10 anos que eu tô na igreja, eu tô fazendo isso errado, e quando isso me desperta, é momento certo de eu evoluir. Às vezes alguém pergunta, você conhece fulano, Bertano? Opa, conheço. O que tem o fulano? Ele fez tal coisa. Eu falo, meu querido, vamos orar por ele. Por quê? Porque ele está em evolução. Todos nós estamos em evolução. Ninguém é perfeito. Eu costumo dizer que se você encontrar uma igreja perfeita, você sair por aí, né? Você, vou sair da aba, vou para outra denominação, porque lá é perfeito. Então, querido, não entre lá. Por quê? Porque você vai estragar lá. Porque não há igreja perfeita. Não existe uma igreja perfeita. Né? É nós que precisamos mudar. Né? E quando nós entendemos que precisamos mudar, é aonde nós evoluímos como pessoa, como cristão, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Queridos, eu tenho mais 4 minutos. 4 minutos. Vou finalizar aqui no versículo 23, tá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é morrer. É morrer e é a morte eterna. Aqui, Paulo está dizendo, olha, você quer continuar pecando, você vai ter um salário. Qual é o salário que você vai ter? A morte eterna. Mas se você quer o dom de Deus, que é gratuito, você vai ter a vida eterna. Então nós precisamos evoluir. Nós não podemos nos conformar com a vida que temos. Eu errei, mas é um pecadinho tão pequeno. É pecado do mesmo jeito. Para Deus não tem diferença, pecadinho e pecadão. Quem faz essa diferença somos nós. Mas para Ele não. Para Ele é a mesma situação. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Queridos, nós estaremos orando agora neste momento, agradecendo a Deus. Agradeço você que participou conosco. Né? Eu tenho certeza que Deus vai abençoá-los de uma maneira muito poderosa nesse plano de leitura. Hoje foi muito bom. Obrigado por aqueles que participaram. Né? Isso ajuda a gente e eu tenho certeza que também ajuda muitas pessoas que estão acanhadas aí com vergonha de perguntar. Amém? Deixa eu aproveitar aqui para... Fugiu o nome dela aqui agora. A Sirlene. Ô Sirlene, segunda-feira, você consegue... Sirlene. Tá acordada, Sirlene? Ou você tá dormindo já? Comentar com a gente aí o capítulo de número 7. Eu passo seu contato para ela, você fala com ela. Quer dizer, beleza, ela já respondeu aqui, ó. Beleza, tamo junto, isso aí. Beleza, então, capítulo 7, segunda-feira, a Sirlene vai comentar e eu vou estar aqui no suporte, tá certo? Queridos, Deus abençoe grandemente sua vida. Pastor, faça a oração para nós, temos 1 minuto aí encerrando. Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudo, de leitura da Tua Palavra, de ensino, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha trazer cada dia mais clareza, revelação da Tua Palavra, dos Teus mandamentos, dos Teus preceitos. Senhor, continue abençoando o bom Emerson, que é o tutor dessa galera, abençoando, dando vitória, dando graça, Senhor. Abençoando a cada um de nós, dando um final de semana abençoado. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deus abençoe e até segunda-feira, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos.